A palavra é esta: quem é Cristo na tua vida? O que é Cristo na tua vida? É uma pergunta. E Jesus, falando aos seus discípulos, disse, Mateus 16, 13 e 15: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem que é João o Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizei que eu sou? Vós, que dizei que Jesus é na sua vida? Nós, que dizemos? Nós somos religiosos, não, mas que dizemos de Cristo o Senhor? Amém, querido? Pode sentar, por favor. Essa pergunta é direta. Pedro estava no meio e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas tremendo, fazendo esta afirmação espontânea, muito forte. Então, é uma pergunta: o que é Cristo na tua vida? É só uma religião? É só um costume? É só uma maneira? Ou é algo a mais? A primeira vez que veio Jesus Cristo no mundo, ele veio de uma forma diferente. Um menino, um ser humano frágil, andava daqui para lá, como um ser humano. E à medida que o tempo passa, efetivamente ele começará a não entender mais. Por que esse ser, com mais 1000 anos de antecedência, as profecias falaram que ele viria, na cidade que ele viria, o que ele seria, tudo era falado. Mas no momento de ver, efetivamente não entenderam, porque era um ser humano como os outros. É um ser humano que andava, que comia, que ficava com os amigos, que era muito bom. Então, quando efetivamente até o nome eles se confundiram, Josué era o seu nome, não era Jesus. Josué era o nome comum em todas as crianças de Israel. Então, em grego, Josué quer dizer Jesus. Mas algo a mais Deus queria ainda fazer. E de fato, ele disse, veja, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse nome, efetivamente, Emanuel, é Deus comigo, Deus com você, que é Cristo na tua vida. É o tesouro que eu tenho, é a riqueza que nós possuímos, é a força que vai mudar a vida, que mudou a vida e vai mudar ainda. Porque nós estamos crescendo na graça e na espiritualidade do nosso Senhor. Por isso, Emanuel é um filho que será chamado a segunda pessoa da Trindade. E tudo efetivamente caminhava normal, tudo, mas ele era um ser humano, igual aos demais. Até tem uma frase falada por Isaías 53:2, que diz uma frase, pois fui crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas era um ser normal, comum de nós, a um ponto tal que para poder prender, precisaram beijar o rosto para dizer que era. Agora, vocês com certeza conhecem as pinturas desse Cristo, que fazem pintura bonita, cabelo ruivo, barba ruiva, olhos azul, mas isto é o pintor de Velázquez. Ele pegou o homem mais lindo que encontrou na rua e falou, vou te usar para fazer o rosto de Jesus. Mas não era o rosto de Jesus, porque era tão bonito assim como era naqueles quadros, teria chamado efetivamente a atenção. Mas nós vamos continuando caminhando, disse Jesus, alguma atitude própria do caráter de Cristo. Isto era algo que efetivamente tocava a todo. Onde ele ia, as pessoas, dezenas de milhares de pessoas vinham, crianças vinham, pessoas, efetivamente por quê? Porque sabiam, algo vinha. João, capítulo 1, versículo 5, nós temos um versículo que diz, a luz resplandeceu nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. E outra tradução diz, as trevas não o reconheceram. A luz brilhava, mas ninguém reconheceu. Como poder entender este homem que faz milagre? Nós sabemos que nascemos em tal lugar. Nós conhecemos o pai, a mãe, conhecemos os irmãos, as irmãs. Como é Deus? Não pode ser. Mas por que ele fez mudança de água em vinho? Nós não sabemos, mas alguma coisa aconteceu. Mas como ele fez a multiplicação dos pães? Como ele fez a ressurreição de Lázaro? A ressurreição do filho de Naim? Ficaram efetivamente tudo confundido. E mesmo assim, com todas as evidências, mesmo assim, não conseguiram reconhecer e entender Jesus Cristo. E o homem chamado Jesus foi perseguido desde a sua infância. Porém, venceu o diabo. Desde a sua infância, ele foi perseguido. Logo em seguida que nasceu, o rei Herodes fez o possível de matá-los. Onde ele está? Procura saber onde ele está. Este homem vai ser rei, vai ser príncipe, vai pegar meu lugar. Quero que vocês o tirem, quero que vocês o matem. Mateus 2,13 diz, veja, e havendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O inteiro exército procurando o menino para matar. E eles fugiram com o seu menino no colo e ficaram lá um tempo até que receberam uma ordem. Aquele Herodes que queria matar, o Herodes morreu. Então agora você pode voltar, o caminho está livre, pode vir, pode voltar. E eles voltaram, entende? Então você pode ver, depois de um pouco aparece o tentador. Chegando então o tentador, aí vou acabar com esse Jesus. Estava já no deserto, estava lá, chegou lá, vou tentar, vou destruí-lo, vou mostrar para os homens que ele não é nada daquilo que eles pensam, eles dizem que é. Ele diz, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 40 dias que não comia, lá naquele deserto. E Jesus responde pela palavra, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, é a segunda grande vitória. Agora, começa a perseguição para todo um país, toda uma nação, toda fomentada pelas pessoas religiosas, que queriam religião à sua maneira. Eles queriam ver de que maneira matá-lo. Então, efetivamente, veja, João 5,16. Por isso, os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas ao sábado. O que quer dizer fazer essas coisas ao sábado? Curaram a pessoa de sábado? Mas não pode curar. Por quê? Porque a religião diz que de sábado não trabalhará, mas ele não trabalhava, simplesmente expulsava os demônios, simplesmente era curado as pessoas, mas ele acharam ruim, porque dentro da sua intransigência religiosa, não aceitavam que Jesus libertasse pessoa, ou curasse pessoa, nesses dias que, segundo a lei, era proibido trabalhar. Mas não era proibido curar, não era proibido libertar as pessoas. Mas mesmo assim, eles efetivamente quiseram fazer tudo possível de destruí-lo. Nós vamos acabar com esse homem. Uma vez que está morto, está resolvido. O cristianismo morrerá, porque cristianismo sem Jesus não é cristianismo. E nós encontramos ainda, então Satanás entrou Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, que era um dos 12. Entrou aquela coisa que vocês conhecem, o dinheiro, a ganância. Vai morrer talvez, eu vou ficar com esse dinheiro eu vou fazer alguma coisa. De qualquer maneira, vou ficar rico, vou ficar na história. Ficou na história. A história como traidor, que por 30 moedas vendeu Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi preso. E depois, caminhando, foi crucificado. E o Senhor reina até hoje. Vejamos em poucos minutinhos a diferença entre o Jesus, o homem, e Jesus,
Cristo o glorificado. Qual é a diferença entre Cristo humano e o glorificado? O humano era um corpo como o nosso, biologicamente, como era o nosso, frágil, limitado. Se eu estou aqui, eu não posso estar em outra cidade. Jesus também, se estava em Jerusalém, não podia estar em Betânia simultaneamente. Por quê? Havia um corpo como o nosso, suas limitações. Então, você veja, o apóstolo Paulo fala essa palavra, o Cristo humano, Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele nos dá o direito de ser um Deus, de ter algo principal, especial de Deus na sua vida, mas ele agia como homem, dava de um lado para o outro, e nós encontrávamos muitas vezes que ele se reunia nos montes a orar, sozinho, a falar com o Pai. Pai, estou aqui, estou nessa missão que tu tem me colocado, mas tenho certeza que tudo isso vai acabar em bênção, vai acabar em vitórias, entende? Então, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de um servo, tornando-se semelhantemente aos homens. Na terra, ele não tinha poderes especiais, extraordinários. E esta frase, que é uma frase que efetivamente por muito tempo me deixou até meio confuso, veja que diz, daquele dia e hora, a volta de Jesus, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque nesse momento o Filho era homem como nós, mas o Pai sabia, mas o Filho não podia ter esses conhecimentos porque era limitado a um corpo humano, a uma mente humana, a maneira humana. Mas logo que depois ele foi junto com o Pai, entende? Então as coisas voltaram. Ele foi humilhado pelos homens, massacrado pelos homens, e alguns começaram a cuspir nele, e cobrindo-lhe o rosto, e dar-lhe soco, e diz-lhe, profetiza, e os guardas receberam abofetadas. Como foi terrível. Você pensa que a sua vida só foi como domingo de Palma, aquela festa, a entrada em Jerusalém, todo mundo colocando tapete no chão. Não, a sua vida foi uma vida de luta. Os 3 anos do seu ministério foram 3 anos de luta, mas querendo fazer a vontade do Pai, querendo deixar esta marca, que esta marca efetivamente ficou para a minha vida, para a tua vida. Ele morreu e foi depositado num sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, acabou. Ninguém mais falará desse Jesus. Nós o colocamos lá, ainda pelo medo. Falaram para o Pilato, para os demais, põe guarda lá fora, para que ninguém role aquela pedra de mais ou menos 2.000 quilos, porque eles vão roubar e vão dizer que ele ressuscitou. E os guardas foram lá, meio apavorados, meio trêmulo, na frente daquela pedra enorme, daquele túmulo. E de uma hora para outra houve um terremoto, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Este foi o susto. Os guardas, quando viram a roda da pedra, eles correram, cruzaram com as mulheres que iam lá para levar incenso, perfume no corpo, vinham lá para preparar o corpo do Senhor. Eles se assustaram e se chocaram, efetivamente não entenderam o que estava acontecendo, como não entenderam por muito tempo. Falaram, não, vieram eles derrubaram, os discípulos vieram, mas tinham guarda, tinham exército, tinha tudo, só que eles não sabiam como justificar. Então, o Cristo glorificado é diferente. O anjo disse, não está mais aqui não está aqui não, ele ressuscitou. Onde ele está? Não está aqui. E por 40 dias ele apareceu. Apareceu numa casa, apareceu numa outra casa, apareceu a 500 pessoas falando. É uma coisa maravilhosa. E efetivamente agora não é mais aquele Cristo limitado, pequeno,
mas ele voltou para o Pai. E a volta para o Pai, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus para Deus, voltava. Agora voltava a ser Deus. Agora voltava a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que efetivamente julgará, estará junto com o Pai na parte final da nossa existência. Nós encontraremos o Senhor, e o seu rosto resplandecerá. Apocalipse 1,16. Tinha ele à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Você viu essa semana um meteorito na Rússia? Um clarão que parecia um sol. Todo mundo ficaram assustados. Era um simples meteoro, não sei como é que se diz, mas não era tão grande. Mas havia um brilho extraordinário. A cidade inteira, aquele lugar, ficou um dia de sol. E o Senhor, veja, é como um sol, quando resplandece sobre a terra. Por isso, e ainda, Ele é o Senhor. Essa frase é muito linda. No manto sobre a sua coxa tem escrito o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que é o Jesus na tua vida? É a salvação, é a mudança, é a transformação, é a beleza. E eu glorifico esse Deus, porque Ele é fantástico. Ainda nós temos o versículo 1:8 de Apocalipse, que diz: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. As autoridades se reuniram nesses dias para saber como diminuir a violência aqui na cidade, aqui no Brasil e no mundo, que a violência está se espalhando em todas partes. O que fazer? Um deles, um minhozinho, estava lá no meio e falou: olha, o problema não é a polícia, o problema é a família. A família está destruída. Nós não temos mais família sólida. Não tem aquela família de um tempo, aquela família patriarcal, matriarcal, aquela família unida. A mínima coisa se separa, pega a malinha e vai embora. Não é mais um casamento, um sacramento, mas é um contrato em cartório, feito de qualquer jeito. Até quando dá, não dá mais, separa. E os filhos, se virem. Cada um tem seus problemas, cada um vive a sua vida. E um deles, nesse discurso, nessa semana, falava uma frase: não é bem a família, é a mãe. A mãe que desde que carrega a criancinha no colo, que tenta falar de ser obediente, de obedecer, de não bater, de não fazer isso. Oh, como é gostoso poder dizer: só Cristo Jesus pode mudar esta geração. Só Cristo Jesus pode mudar as nossas vidas. Só Cristo Jesus pode mudar a tua vida, o teu lar. É por isso que eu me alegro no Senhor. E essa alegria faz parte da minha vida, faz parte do meu coração. Nós temos força na nossa vida. E esta força determina o nosso ser. Nosso ser, pela ciência, pelos psicólogos, pelas psicologia. Dizem que efetivamente nós somos ligados, dominados com determinismo. 3 determinismo. Coisa que determina a minha vida e a tua vida. Primeira, determinismo genético. Os cientistas dizem: como são teus pais, serão teus filhos. Então, o gene dos teus filhos serão dos avós. Então você será escravo deste gene que são colocados na tua vida e fazem de você. Pode fazer um covarde, pode fazer um bandido, pode fazer uma pessoa sujeita a doença. Teu pai tem diabetes, o filho terá. Teu pai teve infarto, o filho terá. Teu pai terá. Então, este é o primeiro, determinismo genético. O segundo, determinismo psicológico. E nós temos esse versículo, Provérbio 23:7, gostaria que nossos irmãos colocassem Provérbio 23:7. Como imaginou a sua alma, assim ele é. Como você imagina, você será. Pastor,
Imagina como. Você começa a dizer, meus pais não tinham escultura, meus pais eram daqui, eram de lá. E como você imagina, você será. Então você começa a ter uma mentalidade ligada em si mesmo e não consegue mudar esse determinismo psicológico que escraviza as pessoas e diz, você não vai conseguir vencer. Agora, como você imagina, você será. Ah, pastor, eu não consigo passar esse exame. Você não vai passar. Pastor, eu não consigo fazer isso. Não vai conseguir. Agora, se você começa a crer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que Jesus Cristo disse, segundo Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Como determinar o teu determinismo psicológico? Veja, onde você permite que a sua mente esteja? Quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Onde você perde o seu tempo? No Facebook? Na internet? E outras coisas que eu não posso nem falar daqui. Quem influencia a tua vida? Qual é a influência que você tem para a alteração desse determinismo psicológico? Agora, se você busca no Senhor Jesus Cristo uma mudança de caráter, uma mudança de vida, com certeza Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua caminhada, Deus vai transformar. O terceiro determinismo, estou encerrando, diz determinismo espacial, raça, cores, de onde você veio, quem somos, todos nós. Imagina de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não vem nada bom de lá. Nem nada bom, eu não vou dar nome, que eu não quero humilhar ninguém, mas muita gente fala, que você fala da cidade do interior, da cidade da Europa, do mundo onde você é, fala, essa gente é ruim. Agora, em Cristo Jesus, desde que você se encontrou com Jesus, e diz, eu recebo na minha vida, Ele vai mudar a sua vida. Nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais você poderá dizer, eu sou escravo da herança dos meus pais, que meu pai fazia isso, minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso. Você está liberto, porque o Espírito Santo vai mudar a sua vida, o seu coração. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? É a vitória, é o tesouro que eu tenho, é a riqueza da minha alma, é aquilo que Deus tem feito no meu coração. Eu desejo que todos vocês possa ser abençoado de uma maneira especial. Se você escolher caráter divino, você destruirá o gigante de ontem. Se você dá importância à vida que Deus deu, o maior patrimônio é a nossa vida. Eu vou dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E eu quero que você mude agora, que você me transforme. É uma coisa tremenda, fantástica. Então, é de vital importância quebrar o jugo do passado na sua vida, o jugo de ontem, e caminhar no jugo novo, numa vida nova. Você poderá com certeza ir além dos passos de todos os seus antepassados, e você será um vitorioso, em nome de Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que eu prego, por isso que somos cristocêntricos. Cristo tem algo especial que vai fazer na sua vida, nessa noite. Se você ainda não deu esse passo, diz, Senhor, eu quero te receber, é a sua noite. Venha ao teu altar, eu quero orar por você. E com certeza o Espírito Santo vai fazer grande coisa no seu coração. Eu creio nisso. Senhor, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, esteja sobre o teu filho, e eles possam, Senhor, cada vez mais estar mais próximo de ti. E eu te agradeço por esses momentos, em nome de Jesus. Amém.